Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venho ao seu encontro, filhos meus, como Mãe da Misericórdia. Como aquela que caminhou com Jesus em cada passo do Calvário. Aquela que suportava em seu coração cada uma de suas dores. Aquela que vigiou em silêncio depois de sua morte. Sustentando em espírito cada segundo de sua passagem pelos abismos. Aquela que aguardava o cumprimento de suas promessas, sua ressurreição, sua reconstrução espiritual, divina, humana, celular. Aquela que diante do ressuscitado se preenchia de júbilo, de plenitude, de fortaleza e de esperança. Virtudes essas que se tornaram eternas em meu imaculado coração, como fontes inesgotáveis, para que depois da ressurreição de meu filho, eu pudesse cumprir a missão que ele me entregou naquele mesmo instante. Quando Jesus ressuscitado veio ao encontro de sua Mãe Celeste, contou-me tudo quanto havia passado, como havia suportado cada passo com a cruz, sua morte, sua oferta, como havia se sustentado também através de meu olhar, como ingressou nos abismos e tudo quanto encontrara nos espaços mais obscuros da consciência planetária. O Senhor também me mostrou os universos superiores, o sagrado que habita no planeta. Me contou a missão espiritual que seu Pai lhe entregou, de tornar esse mundo sagrado, que por 40 dias ele percorreria para despertar no interior da terra seus códigos de amor, perdão, redenção e, acima de tudo, misericórdia, para que as almas ao longo dos séculos e por toda a eternidade recolhessem nesse planeta os códigos de seu amor crístico. E dessa forma me deu uma missão que reunisse apóstolos, discípulos, mulheres, homens, jovens, idosos, e percorresse o mundo, seguindo os seus passos, levando as relíquias de sua paixão, para que, assim como ele o fez, pudesse mais uma vez colocar gotas de seu sangue
sobre toda a superfície do planeta. E nos lugares sagrados e consagrados por Ele, construir monastérios, casas de oração, de contemplação, de intercessão pelo planeta. Me mostrou a fonte espiritual do Santo Espírito de Deus, fonte da qual o meu Imaculado Coração um dia havia emergido. E ao me mostrar essa fonte e esse Santo Espírito, me entregou uma missão: ser ponte para que esse Santo Espírito de Deus pudesse chegar a todas as criaturas, conceder-lhes seus dons, despertar em seu interior o potencial divino, aquilo que os faz semelhantes a Deus. O Senhor me mostrou que, assim como da fonte espiritual do Santo Espírito de Deus surge vida em abundância para todas as dimensões da existência, em meu Imaculado Coração existia um espelho dessa fonte, espelho que eu deveria manifestar na terra e além dela para todas as criaturas. Me mostrou o caminho da vida, que não se limita à existência humana e planetária, que não começa e nem termina aqui, mas que tem aqui um ponto muito importante e primordial para a evolução das consciências. Por isso me pediu que fosse portadora de seu Santo Espírito, prolongamento de sua fonte, e naquele instante me mostrou quem eu verdadeiramente era. Foi dessa forma, filhos meus, que reuni santas mulheres, apóstolos, discípulos, e por onde fui, despertei novas mulheres, novos discípulos, novos apóstolos, para que pudessem ser portadores não apenas da palavra de Deus e da história de Cristo, mas de seus códigos crísticos, portadores da presença viva de seu corpo e de seu sangue, multiplicadores do pão, transformado e transubstanciado no corpo de Cristo. Lhes ensinei os mistérios da Eucaristia, os mistérios da oração, e como Ele me pediu, percorri o mundo, consagrando espaços à oração, à intercessão. Mas a minha vida não foi suficiente para concretizar a missão que meu filho me havia entregado. Muito ainda deveria ser feito. Por isso segui vindo ao planeta em espírito. Por isso permaneci aqui, de quando em quando, consagrando lugares, hoje conhecidos como centros marianos, mas que em verdade, filhos meus, são centros de luz, centros de amor, centros que devem refletir os códigos crísticos que meu filho despertou no planeta e depositou na consciência planetária, para que fosse fonte de misericórdia e de redenção
para todas as almas e todos os reinos da natureza. Os centros marianos estão sobre aqueles espaços que meu Filho despertou. Eles são o cumprimento da promessa que Cristo fez ao Imaculado Coração de sua Mãe Santíssima, de deixar para a terra e suas criaturas seus códigos de luz e a possibilidade de que fossem redimidos pelo poder de sua cruz pelos séculos dos séculos. Por isso que sigo aqui. Minha peregrinação pelo mundo não terminou. Não terminou em Jerusalém, não terminou no Oriente. Segui percorrendo em espírito cada espaço desta terra e continuo fazendo isso, até que esses códigos estejam em plenitude disponíveis para todas as almas, para que no tempo de tribulação que já começou, as criaturas encontrem fonte para saciar sua sede, encontrem esperança para seguir caminhando, encontrem fortaleza de cruz, para que com o meu Filho possam suportar a cruz destes tempos, que encontrem sabedoria de cruz, para que saibam perdoar, redimir, expandir a misericórdia de Cristo, para que saibam olhar nos olhos de seus irmãos e não contemplar suas limitações, suas misérias, suas resistências, mas penetrar esses olhares, ingressar em suas essências e descobrir ali o potencial criador, o propósito divino, o pensamento que Deus emanou para cada uma de suas criaturas. Todos os seres desta terra, filhos meus, merecem uma oportunidade de descobrir quem verdadeiramente são. Todos os meus filhos merecem a oportunidade de despertar em seu interior o pensamento perfeito do Criador, porque o Pai não manifestou esse pensamento por acaso. O Pai não manifestou esse pensamento sem um propósito. Toda a vida neste planeta e além dele tem um propósito de existir. Nenhuma vida é descartável, nenhuma vida é superficial. Todas são preciosas diante de Deus. Por isso que devem trabalhar em oração pela redenção da vida. Por isso não devem se cansar de orar e interceder pelo mundo. Por isso devem dar vida e graça aos centros de luz, aos centros de amor, aos chamados centros marianos. E não apenas eles, mas todas as comunidades, núcleos, pontos de luz, casas de oração, grupos de oração. Cada um dos filhos de Maria são centros de amor que caminham pela terra para despertar os códigos de luz de meu Filho. Sejam, filhos meus, incansáveis diante da inércia desses tempos. Encontrem em meu Imaculado Coração a fortaleza, porque meu Filho me deu a graça de ser fonte inesgotável dessa fortaleza para todas as criaturas. Assim como meu Filho olhava nos meus olhos ao caminhar pelo Calvário e encontrava força em meu Imaculado Coração, encontrem, filhos meus, também vocês, fortaleza, perseverança, renovação em meu Imaculado Coração. Orem comigo e espiritualmente olhem em meus olhos. Sempre que oram, eu me coloco diante de vocês
e assim como estive com Cristo, lhes irradio minha paz. Clamo por Deus, para que interceda por suas angústias, para que libere o peso de sua cruz, para que sejam fortes na fé e no amor ao Criador, e assim façam triunfar o seu propósito em suas vidas. Para isso, não se cansem de orar. E ainda que não sintam, que não se planifiquem, que não despertem nos sentidos o gosto pela oração, não deixem de orar, filhos meus. Clamem e clamem, orem e orem. Neste tempo de desertos espirituais, de vazios, de sequidão, o adversário de seu Senhor busca fomentar nos corações a falta de fé, a falta de vontade diante da vida espiritual, da vida de oração. Mas eu venho lhes dizer que essa vida deve ser perpétua, porque além desta terra, muito ainda há para ser feito. Mas quando o Criador lhes pede uma vida de oração perpétua, Ele não pede que essa força emerja de dentro de vocês mesmos. Ele lhes concede esta fortaleza para que possam seguir adiante, assim como fez com seu Filho. O Criador não entregou uma cruz ao Cristo para que pudesse seguir por suas próprias forças. O Senhor o sustentou até o último momento, até que de seu coração brotou a fonte da misericórdia e ele pôde, enfim, fazer a sua oferta, que transcendia todas as ofertas já feitas em toda a criação. Assim, filhos meus, o Criador levará cada um de vocês até que possam por si mesmos fazer a sua oferta e que essa oferta transcenda tudo o que conhecem, tudo o que já puderam entregar, e que, se for da vontade de seu Senhor, que a sua entrega transcenda mais uma vez tudo o que foi criado, para que pelo poder do Cristo surjam novos Cristos. Para isso estou aqui e sou sua mãe. Recebam minha bênção e minha paz, minha renovação e minha misericórdia. Eu lhes agradeço por estarem aqui, respondendo ao meu chamado. Sua mãe, a Virgem Maria, Rosa da Paz e Mãe da Divina Concepção da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.